Olha só, se for colocar alguma cena pós-créditos ou coisa do tipo aí, fala pra galera que estudar é bom, tá? Porque a gente tá falando que a universidade é difícil pra caramba, que não sei o quê. Cara, vai lá, vai ser espezinhado, chifrado, espetado, xingado, cuspido. Mas estudar é muito bom, pessoal. Estudar é bom. Tem que ter cristão na faculdade, pelo amor de Deus. Tem que ter. Senão vai ser muito sem sal. Fala, galera, e aí, como é que vocês estão? A gente tá aqui mais uma vez para mais um episódio do Deepcast e hoje a gente tá com um assunto que é um assunto muito relevante, porque quem aqui não sonha em fazer uma universidade, ou talvez não sei como é que tá a tua vida, vai ver se você já desistiu disso, mas acredito que grande parte das pessoas tem o desejo de cursar uma universidade, tem desejo de chegar a isso para questão de trabalho, de profissão, de uma carreira na sua vida, e hoje a gente vai tratar sobre esse assunto, né? A gente vai tratar sobre o cristão e a universidade, né? O que acontece lá dentro, quais são os conflitos que a gente enxerga, como que a gente consegue se comportar, até para pregar o evangelho a essas pessoas, né? Como seria possível essa forma. E como é de costume, como a gente já fez semana passada, na penúltima quarta-feira do mês, a gente sempre traz um convidado aqui. E hoje a gente está aqui com o Gabriel, né, que ele já se formou no curso de História pela UF, hoje faz mestrado em História Colonial, e ele está aqui também para poder falar um pouco sobre essa experiência da faculdade, né, junto com os meus colegas que também cursam ou já cursaram, né, a Thaís cursa faculdade também na UF, o Eric já cursou, então a gente está aqui para poder conversar e dialogar sobre essas dificuldades que a gente encontra em alguns cursos. E agora eu vou deixar que eles se apresentem um pouco melhor, porque é melhor eles falarem até do que eu, né? Então, queria que vocês falassem um pouco pra galera aí, se apresentassem, dissessem quem vocês são, ou que vocês cursam, ou que já cursou, né? Pode começar com o Gabriel, para poder se apresentar pra galera aí. E aí, gente, beleza? Meu nome é Gabriel, sou formado em licenciatura em História pela Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói. Atualmente eu faço mestrado pelo programa de pós-graduação da UF também, como o Jean falou, em História Colonial. Eu estudo atualmente o final do século XVIII e essa coisa de ser cristão na universidade é muito bom. Fala, galera, me chamo Thaís, né? Eu curso atualmente Engenharia Civil na Universidade Federal Fluminense também, mas eu já fiz 5 períodos de Engenharia de Produção na UF, só que na UF de Rio das Ostras. Então eu tenho um pouco da experiência aí do interior, de uma Universidade Federal no interior do estado, e agora aqui em Niterói. Dizem as más línguas que Rio das Ostras era UF de container, né? Ainda é. Ainda é. Nossa, eu queria ter estudado numa universidade de Lego. Só que vai lá, Eric. Engenharia tem uns privilégios aí, né? Eu sou o Eric, né? Estou participando com vocês já devem conhecer. E sou formado em administração. Fiz ainda uma especialização, olha só, em finanças e gestão corporativa, e nunca me peça um conselho administrativo e nem financeiro para nada nessa vida, né? Foram bons tempos de estudo, mas com o passar do tempo a gente vai, né, esquecendo as coisas e já não lembro. Tá mais que certo, meu querido, tá mais que certo. Então já apresentações feitas, devidas apresentações. Ajeita a câmera, por favor, Gabriel. Obrigado. Então, já que as apresentações já foram feitas, todo mundo apresentado, todo mundo já falou o que faz, acho que a gente pode começar dando um pouco desse panorama do que é a vida na universidade, né, de como é que acontecem as coisas na universidade, pra galera poder entender, né, porque muito só se entende quando você tá lá dentro, né? A gente ouve muita coisa de quem tá de fora falando, mas acaba que se não tem muito entendimento porque não está dentro da faculdade. E aqui a gente tem, e é muito legal isso, a gente tem duas visões diferentes, né? A gente vai ter a visão da pessoa que estudou na área de humanas, da pessoa que estuda na área de exatas, porque a gente sabe que são conflitos diferentes com relação ao cristianismo. Eu queria ouvir um pouco dessa experiência de vocês. Queria começar com o Gabriel. Como é que foi, né, esse período de estudo de história? A gente sabe que é um curso que gera muitas problemáticas com relação ao cristianismo, de pontos morais.
né, de pontos históricos, são muitos conflitos, e que a gente queria ouvir um pouquinho sobre isso, né, como foi, né, as dificuldades que se teve com relação a isso. Beleza, o curso de História, ele é particularmente problemático, pelo menos aqui no Brasil, pela matriz dele. Você não tem, pelo menos o que eu posso dizer do curso que eu fiz na UF, você não tem matrizes distintas de estudo historiográfico. O que acontece? Toda vez que você vai estudar uma forma de fazer história, uma forma de ler a história, você estuda a partir de uma perspectiva. Você sempre faz algo a partir de uma perspectiva. E na UF, você tem uma perspectiva profundamente progressista. Já começa por aí. Então você tem um arcabouço ideológico muito voltado para as esquerdas, e nesse sentido, você entrar na universidade sendo cristão, você tem logo de cara esse choque. Você entra num ambiente que lhe é hostil, mesmo que tenha aquele discurso de que a universidade é um local onde você pode falar sobre suas experiências, é um local onde todas as vozes são ouvidas, onde você pode falar a partir do seu local de fala e você vai ser plenamente ouvido. Não, isso é uma grande mentira contada nos programas que fazem propaganda para você fazer cursinhos para prestar o Enem. É uma grande mentira que contam do lado de fora da universidade, que a universidade é um lugar plural, múltiplo, em que todas as vozes são ouvidas. Não, isso é uma grande mentira, e quando você só percebe isso quando você entra. Ao se identificar como cristão, irremediavelmente você vai ter sobre você olhares hostis. Olhares hostis, talvez 2 passos para trás, quando você diz que é cristão desde criancinha, que você frequenta a igreja, que você vai à escola dominical. E isso aconteceu comigo. Na primeira semana foi muito interessante e grotesco ao mesmo tempo. Na turma de primeiro período, uma turma em que ninguém se conhece, as pessoas conversam. E eu conversando, falando a parte de quem eu sou, de onde que eu vim, etc, etc. Falei, não, eu sou cristão. Geralmente vocês entendem pelo termo evangélico e tudo mais, e literalmente 2 pessoas que estavam próximas a mim deram 2 passos para trás. Eu fiquei achando que eles iam achar, eles estavam esperando que eu, sei lá, fosse colocar a mão na cabeça deles para eles ficarem se mexendo no chão, ou que eu fosse... sei lá, pular em cima deles e pegar pelo colarinho e você vai pro inferno, seu desgraçado. Não sei o que aconteceu. Mas o fato é que isso aconteceu, e isso é algo que se repete com muita frequência quando você toma uma posição. Porque você pode muito bem passar pela universidade sem muitos problemas se você adotar uma postura ninja. Você é cristão agente secreto. Você não precisa falar que você é crente, você não precisa falar que você tem as suas raízes calcadas no cristianismo. Você vai passar sem muitos problemas. Mas a partir do momento em que você começa a aprender coisas que são contrárias à Bíblia, contrários ao ensino do cristianismo, contrários a uma teologia saudável, uma teologia bíblica, você não tem como não se posicionar. E aí começam os conflitos. E não é fácil, não. Não é fácil, não. Não sei se eu estou me estendendo aqui, mas, enfim. Sim. Pode falar. Questão de experiência, ela muda de acordo com que você vai andando no curso. Você chega com alguma expectativa de que você vai fazer um curso, expectativa de que você está num lugar diferente, num local onde você vai aprender várias visões a respeito daquilo que você está indo estudar, mas na verdade, com o passar do tempo, você tem uma perspectiva muito mais próxima, pelo menos foi no meu caso, você tem uma perspectiva muito mais próxima daquilo que está na Bíblia, de que o mundo jaz no maligno. E que quanto mais você se aproxima e se aprofunda em determinados conhecimentos que são produzidos na universidade, mais você percebe o quanto o ser humano está afundado até o último fio de cabelo no pecado. E é um negócio que é muito louco.
Entendi. Eu imagino que deve ser uma loucura por conta dessas questões, né? Porque as pessoas têm muito problema quando se fala sobre cristianismo, não só dentro da faculdade, como fora da faculdade, por preconceitos, vamos dizer assim, de igrejas que são muita mídia, estão muito na mídia. Então as pessoas olham para aquele tipo de pessoas que se dizem cristãs com aquele tipo de comportamento e meio que relacionam diretamente a todo mundo que se fala cristão. E isso gera um pouco de conflito, né? Isso é um problema pra gente. Agora que a gente já teve uma visão, né, do curso Mais de Humanos, eu queria ouvir um pouco de Thaís. Como é que tá sendo sua experiência como cristã, né, dentro de um curso de exatas, onde a gente sabe que tem professores de física, tem esses professores da área da ciência que vem sempre batendo naquelas teclas sobre Deus, sobre cristianismo, principalmente sobre a não existência de Deus, né, esses pontos que a gente entende que eles falam muito. Me conta um pouco da sua experiência lá. A minha experiência é um pouco em relação ao conteúdo de disciplinas, é um pouco diferente da do Gabriel, né? Porque eu tive matérias de exatas, né? De física, que os professores realmente eles afrontavam em relação ao Big Bang, em relação a muitas questões da ciência. Só que se o aluno não quisesse falar nada sobre aquilo, aceitasse só a parte física da questão, não ia ser afetado de forma nenhuma. E, querendo ou não, era uma disciplina, no meu caso são 3 matérias de física, normal e 3 experimental, e mais cálculo. Mas isso no início da faculdade. O maior problema para mim é viver como cristão num curso integral. Quando eu cheguei em Rio das Ostras, eu fui abraçada sem nenhum olhar de crítica. Tinha uma galera que entendia o que era evangelho. O pessoal que entrou na minha turma, todo mundo muito novo, tranquilo, assim, sem muitas maldades e tal. Galera bem... Mesmo quem não era evangélico tinha a mesma cabeça que a minha, assim, de mundo. O problema foi quando eu vim pra cá, pra Niterói. Que a galera... eles vivem sem problema nenhum, assim. E eu sempre morei em República também. Então é outro ponto, assim. Eu, em Rio das Ostras, eu dei... A sorte não, né? Porque Deus é Deus. Mas eu entrei numa república onde as meninas que eu morei eram todas cristãs. E eu nem escolhi isso, mas era. Então eu dei essa sorte, assim. Mas quando eu vim pra cá, pra Niterói, que a galera da minha república, eu amo de paixão. Se eles ouvirem isso, eles sabem disso. Mas é uma realidade muito diferente da minha, assim. A vida deles e tudo mais. Então, tinha um questionamento de uma pessoa que morava comigo sobre o ateísmo, que é bem ateu, então vai de encontro ao que eu acredito. Em relação à saída, pessoas que viviam na minha casa. Então, a realidade é diferente. Então, eu tinha que conviver com aquilo, né? Tô inserida nesse meio, dia a dia, em relação a tudo. Não tem pra onde eu fugir também, porque minha faculdade é integral, eu vou ficar convivendo com a galera doida mesmo no dia a dia. E como é minha postura, como eu tenho que me posicionar como cristã nesse meio, né? Eu acho que é essa a maior dificuldade, assim, porque pra muita gente, muitas coisas, né, não tem nada a ver, muita coisa é construção social. Então, essas são as minhas maiores dificuldades hoje, como cristã, no caso. Essa coisa de construção social é uma maravilha. E aí, Eric? Quer contar um pouco aí da sua experiência de não me pergunte nada sobre o que eu fiz? Já faz muito tempo, já pode esquecer isso. Mas me fala... Eu era jovem. Mas não, era jovem. Parece que você fez faculdade quando criaram a faculdade, você fala um negócio desse. Então, vamos lá, um pouco assim, né, da minha experiência.
eu, felizmente, né, eu não tive muita dificuldade no tempo da faculdade, porque vários fatores contribuíram para isso, né, para a não complexidade desse momento. Eu estudei numa faculdade particular, a Faculdade de Paraíso, em São Gonçalo, e consegui entrar nessa faculdade, né, a partir de uma bolsa que eu consegui integral do Enem, e eu consegui fazer o curso, né, de administração nessa faculdade ao longo de 4 anos, de 2009 até 2012. Então, como eu falei, né, os fatores que contribuíram para não complexidade aí na minha relação, né, com a religião, com Cristo e tal. Primeiro que era uma faculdade pequena. Segundo que eu estudava no horário da manhã. Terceiro que o curso de administração. Que assim, acaba sendo um curso bem... que pega um panorama, né? É uma visão meio generalizada de diferentes áreas. Então não tem muito aprofundamento em uma determinada área. É difícil você encontrar algum tipo de militância por parte de professores, porque já são professores mais não tão específicos, né? Não tão encaminhados dentro dessas áreas. E assim, esse cenário contribuiu, né, para que eu não tivesse muitas dificuldades em relação a debate mesmo, envolvendo questões de teologia, questões de fé e tal. Eu graças a Deus também, eu consegui, né, não ser um cristão ninja, né, na faculdade, mas a ser, né, percebido como cristão, através de atitudes mesmo, de não envolvimento com qualquer tipo de coisa, né, que fosse pecaminosa. Mas assim, é impossível, né, a gente estar no mundo e não perceber essas ações, né, de pecado, esse caminho deturpado, e isso com certeza eu convivi durante esse tempo. Mas Deus também foi bom comigo em outro sentido, de me dar amigos, né, e meu ciclo de amizade, que era eu e mais 2 meninas e um menino. Eu, Jéssica, Keuliane e Lúcio. Quem? Esse era o meu bonde. Repete, por favor. Keuliane. Eu tinha entendido Keuliane, mas é Keuliane. Nada contra, mas seus pais eram bem criativos. E assim, foi um grupo, cara, que muito bom, sabe? Foi uma porta mesmo de Deus, assim, pra minha vida, que me ajudou tanto, né, no desenvolvimento do curso, em tudo que foi preciso ser realizado, né, naquele momento, como também em questão de influência. Então, assim, eu fui salvo, né, desse tipo de confronto, talvez. Mas eu imagino aí como deve ser complicado, né, para qualquer aquele que assim adentra a esse tipo de mundo, ainda mais quando você tem uma maioria e que você não está acostumado a lidar. Porque a gente sempre se aproxima de pessoas, né, na maioria das vezes, né, de pessoas que são semelhantes a gente. Se você é cristão, a maioria dos seus amigos certamente será cristão. Se você, né, tem uma outra inclinação religiosa, se você tem um determinado gosto, as pessoas que você se envolve são pessoas que também compartilham daquela mesma prática. E quando você entra, né, ainda mais no caso aí dos meus amigos que estão participando aí desse podcast, compartilhando suas experiências, quando você entra nessas universidades, né, e aí você já tem aquela quantidade maior, né, de pessoas, de estrutura mais complexa, de diferentes cursos, e aí você encontra a maioria que você não está acostumado, a maioria que não faz parte ali, né, do seu convívio. E de fato é de se imaginar, né, apesar de eu não ter vivido esse tipo de experiência, é de se imaginar o quão difícil não apenas se manter, né, em santidade, porque também é uma dificuldade, mas a outra dificuldade é você conseguir, né, mostrar ali, revelar o evangelho, né, através da sua vida. Então é um desafio, sim, de fato, grande, mas o Espírito Santo está aí para poder capacitar a gente, né? Graças a Deus. Pois é, a gente vê que existe essa diferença, né? E agora eu queria perguntar, né? Todo mundo pode falar e tal, mas vamos falar um pouco sobre, né, quais foram os desafios. A gente vai falar sobre não um desafio acadêmico aqui a nível de matéria,
mas o desafio do cristão, né? Quais foram os problemas que vocês enxergaram dentro do curso de vocês que diretamente afetaram a fé, né? Diretamente brigaram com a fé? Talvez o curso de humanas seja um pouco mais pesado com relação a essas coisas em alguns pontos, mas eu queria entender, para a galera poder entender também, quando quem pretende cursar uma faculdade dessas áreas, o que eles têm que esperar, né? O que eles podem esperar quando entrar numa faculdade, o que eles vão ver, né? Quando você for, vamos dizer assim, quando você for descoberto cristão na universidade, o que eles vão ver, como é que eles vão encarar essa situação, o que vai vir de encontro a eles? Respondendo de forma simples, espere qualquer coisa. Não estou sendo fatalista, catastrófico, nem nada do tipo, mas espere qualquer coisa. Puxando um pouco do gancho que o Eric falou, o ambiente é o primeiro desafio que a gente enfrenta. Foi interessante que a Thaís falou também em relação à distância, né? Uma faculdade de interior, que é também a faculdade federal, sendo muito diferente da faculdade situada num centro. Niterói é praticamente centro do Rio de Janeiro, já foi capital do Rio de Janeiro durante muito tempo, do estado do Rio de Janeiro. Então as pessoas aqui, elas possuem perspectivas muito mais, como eu posso dizer, eu não quero usar a palavra atualizada, mas perspectivas que se conectam com a forma de pensar da grande mídia, com a forma de pensar que você acha na internet, né? Coisas que, por exemplo, uma pessoa que sempre viveu muito mais pro interior, via muito na internet e tudo mais, você vai começar a ver quando você entrar na universidade. Então o ambiente, eu acredito que seja o primeiro desafio que a gente enfrenta. É você ter que conviver com os desiguais. A gente sabe que o mundo é assim. Até entre nós cristãos, nós temos essa questão do desigual, da opinião diferente, da forma diferente de ver, da doutrina que é diferente, da forma de culto que é diferente. Mas quando a gente entra numa universidade, isso se multiplica exponencialmente. É algo completamente diferente que alguém que viveu no interior a maior parte da vida, ou que teve o seu círculo social muito mais voltado para a igreja, que acontece muito com os jovens que estão indo para a universidade agora. O pessoal que estudava durante a semana, às vezes fazia um cursinho de inglês, e aí conhecia um pouco mais de pessoas, mas a sociabilidade dela era muito mais no fim de semana com a igreja. Durante a semana, nos cultos noturnos, às vezes encontros aos sábados, e aí domingo de manhã e à noite, ou durante todo o dia, se é uma pessoa mais engajada. Escola dominical, ensaios durante a tarde, à noite culto, participações, etc, etc. Então nós vivemos muito em um ambiente, em um mundo que ele é um pouco autoprotetor. Nós nos protegemos enquanto estamos vivendo nessa perspectiva mais cristã, nesse mundo mais cristão. Quando a gente entra na universidade, é como se a gente caísse de paraquedas no mundo. A gente costuma dizer eu costumo dizer muito isso, minha esposa também hoje, que eu conheci na universidade, costumamos dizer muito que a universidade é um local diferente, é um mundo à parte, mas na verdade, quando você entra na universidade, você entra num estereótipo do mundo. Você tem ali de tudo, você tem pessoas que se drogam, você tem pessoas que... Você tem muitas vezes o primeiro contato, e pode até parecer absurdo para as pessoas que vão ouvir, mas muitas vezes o primeiro contato de uma pessoa com alguém de orientação sexual diferente vai ser quando entrar na universidade. E como é que você vai lidar com isso? Porque a gente ouve muito falar, mas a gente não encara. E geralmente quando você encontra essas pessoas, são logo as militantes, que são pessoas extremamente difíceis de se lidar, não por serem homossexuais, mas por terem uma atitude de militância em relação à opção sexual, né? Que professam e que vivem como se fosse um dogma, como se fosse também uma religião. Então, o ambiente é o primeiro desafio que a gente enfrenta.
Acho que falei pra caramba aí, já vou dar a palavra pro... Não, se preocupa não. O pessoal que tá... Se preocupa não. Os colegas. Se preocupa não. Aqui... Cara, é exatamente isso. A gente, na igreja, não é acostumado com o que o mundo vive. Não é. Por isso que quando as pessoas militantes vêm contra nós, é porque a gente não sabe olhar eles como pessoas normais. A gente não está acostumado. Quando a gente vê, a nossa afeição é diferente. Talvez não seja nem preconceito, é porque é muito diferente do que a gente está habituado. A gente vive numa caixinha assim. Saudades. Eu tenho muita saudade de viver essa rotina de igreja. Porque é muito mais fácil pra gente se manter firme, se manter... Poxa, meu amigo ele é arminiano, por exemplo, que já tava falando de seminarista. Pô, meu amigo é arminiano. O meu único conflito com ele é isso, mas a gente crê na mesma coisa, a gente vive, a gente tem a mesma cabeça, o mesmo pensamento. Agora, se eu vou para uma universidade... A primeira coisa que eu aprendi foi ouvir o outro e não julgar. Porque, assim, a gente tem que aprender a ouvir. Porque quando é muito triste, e aconteceu comigo, quando eu tô numa roda e estão falando contra mim, como às vezes a gente faz com qualquer outra religião, com qualquer outro pensamento, quando a gente tá com os nossos amigos. E tem gente, e agora ali são outras realidades, são outra cabeça, então eles vão vir contra você também. Então, essa questão de você olhar, caramba, o pessoal, mas a Bíblia fala que isso é errado. Tá, mas quem disse que eu acredito na Bíblia? O que é Bíblia? Sabe? Então, o seu argumento de vida não é mais a Bíblia, não é mais pra convencer alguém de que ela tá fazendo coisa certa ou errada. Cara, ela não acredita naquilo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Outra dificuldade são as amizades, assim. A galera, por conta dessa novidade, o pessoal vai querer viver tudo que nunca viveu. Então, a primeira experiência pra mim como cristã, que tô ali vendo coisa nova, mas muita gente que veio de uma família tradicional, que sempre ficou em casa o dia todo, chega num lugar, normalmente maior de idade já, poxa, tem a gente no caso ali tem a cantareira do lado, sai de uma aula, vai pra cantareira, tá com os amigos, toda semana tem chopada diferente, então você quer se incluir, você quer estar junto com o pessoal, você quer participar, então, poxa, são os meus amigos, por exemplo, vamos, então você sempre vai ter alguém insistindo pra você estar no mesmo meio que ele. E se for alguém que você goste, né, assim, que você gosta de estar junto, vai ser outra dificuldade. Então, são inúmeras dificuldades. Eu não acho, pelo menos eu não tive um impacto em relação à caracterização das pessoas de forma diferente e tal. Meu curso, meu campus não tem muito isso. Então, são pessoas que parecidas com o que eu convivo no dia a dia. Eu não tive um baque muito grande, até porque quando a gente entra na sala é tanto conteúdo para passar, é tanta coisa que não tem tempo muito para o professor ficar falando algumas coisas, assim, tipo, não é uma aula mais reflexiva e tal, que puxa esses gatilhos, assim, a gente não vê muito esse conflito, essa afronta dentro da sala de aula. Mas se você quer se envolver, minha mãe, ela fez pedagogia na UF, então... Só que ela passou pela UF, né? Ela fala assim, eu trabalhava o dia todo e fazia faculdade à noite. Então era o tempo que eu não vivia aquilo. Aí ela ficava sempre pra mim, Thaís, viva a faculdade. Aproveita tudo que ela tem pra te oferecer. Então eu participei de empresa júnior, eu fiz iniciação científica, tudo que tinha na universidade eu tentei participar. Então eu fico inserida ali, né? Eu participo de muita coisa e nesse dia a dia... Eu acho que é o mais difícil, porque aí você convive com muita gente, você vê muita coisa,
E essas questões, assim, você sempre tem que estar se firmando, não esquecendo, né? Tentando sempre procurar pessoas com a mesma fé que você, para não se abater e você conseguir viver também, ser um profissional excelente, poder participar de bastante coisa na faculdade. Enfim. Falei pra caramba também. Ih, para com isso. Bom, tá ótimo. Uma coisa que foi muito interessante, que me veio à cabeça quando ela falou, a universidade, ela toma teu tempo. Isso é um grande desafio também, porque a gente tem tempo quando a gente não tá... A faculdade, ela funciona como trabalho, né? E se você trabalhar junto da faculdade, então piorou. Mas a faculdade, ela toma teu tempo. Ela toma teu tempo de reflexão, ela toma teu tempo de descanso, ela toma teu tempo de conviver com a sua família, ela toma teu tempo de conviver com os irmãos da igreja. Que vai ter aquele momento em que você precisa fazer 3 trabalhos de final de semestre e você não pode sequer largar do livro, da Xerox, da tela do computador. Então você vai ter que deixar de ir domingo à igreja, você vai ter que deixar de participar de reuniões durante a semana. E isso é algo que é muito difícil de se enfrentar, porque você começa, de certa forma, a perder um pouco das referências cristãs que você tem. E como você está dentro da universidade todos os dias, e você só consegue ir, às vezes, de meio domingo na igreja, isso é algo que marca muito a experiência da universidade. Verdade. Aí, pegando esse gancho do Gabriel, essa questão, né, dessa vivência, né, na faculdade, tal, na universidade, e dessa ausência do tempo, né, daquele tempo livre que tínhamos nesse período de adolescência e tal. E aí a gente começa a observar, né, como que assim, como é grande, né, como é expressante o número de jovens, né, que quando começam a ter essa experiência de vida ao entrar numa universidade, principalmente universidades maiores, como que isso acaba agindo de uma forma negativa para a vida desses jovens. Sim. E o porquê que isso acontece, né, como você já colocou aí. Nada mais porque a pessoa, né, ela perde aquela referência que ela sempre teve. E aquela referência, até aquele momento, era uma referência muito intensa. A gente imaginar a vida de uma pessoa que nasce na igreja, ela praticamente o tempo todo de vida dela é uma vida de não ter influências negativas. Se os seus pais são cristãos, né, o que gera essa condição de nascer na igreja, isso já proporciona a você uma educação totalmente diferente, livre de qualquer tipo de influência secular, seja através de desenho animado, sabe, da proibição, não vê esse desenho aí porque tá falando o nome de Satã, seja pegar a referência. Alguém ficou sem ver Dragon Ball. Essa é a referência ao terror. É a minha experiência. É que esse episódio é épico. A luta o tempo todo. A minha mãe abre a porta em que hora? Nessa hora. Era só RBD nem vi. Não, bom demais. RBD nem sei o que era. A gente já foi um pouco mais agraciado, porque nosso pai, nesse sentido, era muito chato. Só que ele não proibia a gente de ver. Ele via com a gente. Ele ficava isso lá, tá vendo isso aí? Ele isso aí é errado. A gente. Isso aqui é errado. Aquilo ali não tá certo. Ficou. Essas doideiras, mas prossiga. Isso é interessante, cara. Mas a gente tá acostumado com essa vida, né, protegida. A gente não experimenta confronto. E aí quando você entra, né, o jovem entra nesse tipo de experiência, e ele vai ver esse confronto vindo de todos os lugares. E a gente já está colocando aqui, vai ver esse confronto vindo. Na questão do tempo, que não tem mais o tempo livre que tinha, não vai ter mais a mesma disponibilidade para estar junto com aquelas influências que compartilhavam, né, das mesmas práticas que ele. Ele já não tem mais, a maior parte do tempo dele já é com agora essa nova experiência, com essa nova vida, com esses novos amigos, esse novo ambiente. Tem também a questão do ambiente. O próprio ambiente em si já te apresenta uma diversidade, um local que vai muito contra tudo aquilo que você já viveu ou experimentou. E aí outros pontos, tipo tanto grupos de militância, como outras convicções, como também o próprio confronto com professores que sustentam também suas ideologias e transpassam, né, isso também
aos seus alunos, né? Porque acaba quando você defende uma coisa de uma forma muito feroz, de uma forma muito intensa, é inevitável, né? Você, através da sua profissão, através da sua vida, você passar aquilo. Então, esse confronto vem de todas as áreas. E aí, seja através de cursos da área de humanas, da área de exatas, se você começa a entrar nesse tipo de vida, de experiência, você enfrenta esses confrontos. Mas aí que vem essa questão, né, de como a gente pode viver e sobreviver a esse tipo de momento, a esse tipo de influência. E eu acredito que isso, né, o que vai depender se você vai permanecer firme na faculdade ou não, é a maneira como você entra mesmo na faculdade. O problema é que muitos estão entrando na faculdade muito enfraquecidos, apesar de não parecer, só esperando uma oportunidade para despencar. E talvez não conseguir mais sair daquele abismo. Mas vai depender muito dessa qualidade de vida, de relacionamento com Deus que a pessoa tem. Como a gente tem aqui, né, nossos dois exemplos maravilhosos, que estão indo no caminho do Senhor, cara. Passando pelo vale e dando glória a Deus. E dando glória a Deus. Como já disse irmão Lázaro, eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu acho que é dele essa música, não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que é dele. Foi dele, pô. É dele. É dele, sim. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Aí, o interessante é que o irmão é Lázaro e parece o Munra falando, né? Que é outro cara que vive cheio de bandagem. Mas essa é referência pros mais antigos. Enfim. Cara, mas uma coisa que o Eric falou que é muito interessante, eu fiz história, meu curso foi focado na área de educação, meu curso de licenciatura. Não tem uma diferença muito grande dos currículos de pesquisa e de ensino na história na UF. Mas por isso eu fui participar de grupo de pesquisa na área de educação. E pesquisando e tudo mais, eu tenho pra mim, assim como o Eric falou, e se algum dia eu vier a escrever algo nessa área, que essa questão de você ter adiantado muito a entrada do jovem na universidade realmente é prejudicial. Você tem a partir do ensino médio ali, a pessoa está entrando no ensino médio com 14 anos, para sair com 17, 18, já sendo muito focado do você tem que ir para a universidade. Só que às vezes a pessoa não tem experiência devida suficiente para enfrentar o que é aquilo, para enfrentar a universidade. Coisa que poderia ser adquirida, por exemplo, saindo da escola, arranjando um emprego básico de meio período, sendo jovem aprendiz durante o ensino médio também que fosse. Mas os jovens estão cada vez mais cedo entrando na universidade com cada vez menos preparo. Claro que isso é devido à saúde, claro que isso é devido à nossa conformação social, né, que é muito difícil e as pessoas focam muito cedo em arranjar um emprego, ter uma profissão, ser alguém na vida, vulgo ter dinheiro para pagar meus jogos de videogame que eu não vou conseguir jogar porque trabalho. É por aí. O ciclo sem fim. Exatamente. Porque nossa sociedade não tem tanta estabilidade econômica, então a pessoa quer logo trabalhar para ter seu dinheiro, para ajudar em casa, para poder comprar aquilo que está querendo, o celular, o tênis, a camisa, a blusa, a saia, seja lá o que for. Então a pessoa acha que entrando direto na universidade ela vai ter isso, só que ela acaba perdendo o que é mais importante, que é essa perspectiva de você estar dentro da igreja, de você ter uma comunhão com Deus, você estar com Cristo. Isso é muito complicado. Então, se a gente tivesse essa questão de acolher um pouquinho mais e preparar a galera que vai entrar na universidade, isso seria realmente muito, muito importante. Poxa, legal ouvir isso aí. É interessante isso, porque realmente a gente tem muitos jovens muito cedo, né, na faculdade, e às vezes a maturidade não está muito bem maturada, vamos dizer assim, e acabam não só como vida, mas até como cristão. Às vezes ele não teve ainda o entendimento do que é ser cristão, do que é buscar a Deus, do que é uma vida de santidade, e acaba se deixando levar, né? Tudo que vocês falaram sobre as referências, a troca de referências, você perde a referência da igreja, começa a ter referência da faculdade pela essa falta de tempo, né? Eu ainda não cursei uma universidade, mas por essa experiência que eu sempre converso,
Eu falo hoje com toda certeza. Se eu tivesse entrado na universidade com 18 anos, eu não estaria mais na igreja. Hoje eu consigo entrar numa universidade, aos 25, mas aos 18 eu não conseguiria. Se eu entrasse na universidade, eu não estaria mais na igreja, pela cabeça que eu tinha com 18 anos. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento nosso das nossas incapacidades para saber o tempo, para a gente conseguir entrar na universidade, saber o quanto você é maduro para isso, o quanto você já tem consciência da sua incapacidade como ser humano e da sua dependência a Deus para poder conseguir vencer esse período de universidade que a gente vive, que vai viver, as pessoas que vão cursar. Eu acho esse ponto muito, muito importante para a gente estar analisando, né? E agora, eu acho que a gente pode ir prosseguindo. Eu acho que dá para falar isso tudo que a gente tá falando, gerar duas perguntinhas. Que era que tava falando sobre confronto, isso me veio uma pergunta também que complementa a outra. Eu queria ouvir qual foram os maiores confrontos de fé que vocês tiveram na universidade. Gabriel, 4 anos estudando, Thaís com certeza já teve alguns também, eu não sei quanto tempo ela tá na universidade. Então, com certeza teve muitos confrontos, eu queria ouvir de vocês. E aí, logo em sequência, quais são os maiores confrontos de fé que vocês tiveram, que vocês sabem que quem entrar na universidade vai ter, porque é algo recorrente, e como cristãos, como o cristão pode se portar na universidade com relação a esses confrontos e até para conseguir passar a vida na universidade, o que ele precisa fazer para passar esse período de universidade bem. Eu acho que esse ponto é importante para a gente estar discutindo agora. Um de cada vez. Quem quiser começar aí, não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo. Vai lá, Thaís. Grande dama, né? Pode começar. Aí. Cara, como eu falei antes, o meu curso ele tem questões na parte de física, né? Tipo, a minha experiência de ter professor, eu também era meio que afrontosa. Eu ia com uma blusa na aula, porque eu tinha um professor que ele não gostava mesmo, ele era fogo nos crentes, assim. Aí eu ia com uma blusa escrito Jesus, louco, apaixonado, desesperado. Aí, eu sempre fui meio cega, né? Então eu precisava sentar nas primeiras cadeiras. Aluna dedicada também, né? Aí... Sentava na primeira cadeira, não era pra dedicado, não. O professor, tem certeza que o professor ia ler a blusa lá, ó. Só que, tipo, eu sempre trabalhei muito com simpatia. Eu nunca fui uma pessoa que passei pela faculdade, assim, muito quieta, não. Eu sempre fui de conversar com todo mundo e tal. Então, eu deixava bem clara a minha postura. O professor gostava sempre de fazer... ele sempre vinha com alguma teoria contra, só que só me afirmava que a física, ela leva a Jesus Cristo. A Deus e o universo foi criado por ele. Pode ser assunto de outro podcast, mas isso só me faz... esse meu momento na faculdade só me fez crer que os 0,1% de erro são a ponta aí de Jesus escrevendo a história do universo. Mas a maior dificuldade, né, essa postura, a gente tem que tomar cuidado em relação às sutilezas. Não são, para mim, não foi um confronto direto. Não foi alguém chegando pra mim falando que não ia crer e ponto, que o que eu fazia era errado, o que eu cria era errado. São as pequenas sutilezas. Sei lá, pode ser que no caso do Gabriel ainda tenha uma galera que vai contra, que debate e tal. Não, minha vida na faculdade era um dia a dia normal. Chego, vou pra aula e tal, sento com os meus amigos, mas tá ali a sutileza, a maldade, esse confronto diário. Pô, um amigo meu fala que vai fazer uma coisa, sei lá, senta assim, tudo se torna tão normal, que não é normal pro evangelho. Vou fumar, vou, sei lá, fazer alguma coisa na minha, assim, tipo, tá... Se, vamos pra um barzinho, vamos beber não sei o que, e tá, aí você vai sendo levado, vamos lá pra casa e tal, fazer uma resenhazinha,
e tá ali o pessoal, e as coisas vão entrando no comum da gente, que vai te desviando mesmo do caminho. Eu não vou falar aqui que eu tô passando plenamente pela faculdade, eu tive os meus deslizes, tem sido difícil para mim isso, principalmente porque ano passado, por exemplo, minha vida foi 24 horas na faculdade, eu chegava na minha casa, era de frente para a UF, literalmente só atravessava a rua, então meu meio era esse. Então o maior confronto meu era isso, esse dia a dia. Antes de ir pro Casulo esse ano, eu conversando com a galera e eles falando sobre a iniquidade, assim, tipo, chega um momento que se a gente não tiver a nossa cabeça no lugar, não vai precisar ninguém te convencer que algo é errado. Aquilo só vira normal para você. Então, a gente como cristão sempre tem que lembrar, sabe? Da onde a gente veio, do que a gente crê. Não deixar de ler a Bíblia, fazer o esforço possível para estar na igreja, nem que seja uma vez por semana, ouvindo, estando junto com os amigos que têm a mesma fé que você. Porque não vai, dependendo do curso que você fizer, não vai ser, o pessoal falando, não, vamos fazer isso, não, o evangelho tá errado, eu sou ateu, não sei o quê, você tem que acreditar nisso e ponto, acabou. Não, cada um vai botando as suas teologias, as suas formas de pensar, e se você não tiver a cabeça no lugar, você vai, isso faz sentido, isso também faz sentido, e as coisas vão bagunçando. Então o meu maior confronto hoje na universidade são essas pequenas sutilezas, sabe? Essas pequenas coisas no dia a dia que vão afastando a gente, vão fazendo a gente parecer que tudo é comum, assim, e não é, né? Muito bom. Mas, pegando, né, essa questão aí, dos confrontos, né, que a gente sofre, né, nesse contexto, e aqueles, né, que vão ter oportunidade de estar cursando uma universidade, uma faculdade também, é bem provável, né, que enfrente esses confrontos. Como eu falei, no meu tempo de faculdade, eu não tive muitos confrontos nessas diferentes áreas, né, e nem nessa questão ideológica. Mas eu sempre me interessei por conhecimento científico, por essas áreas ligadas, esses conhecimentos, né, voltados mesmo à ciência, a esse conhecimento exato. Eu sempre me interessei muito a isso. E eu caminhei durante um bom tempo, né, na religião, tentando associar com questões da ciência, com questões de conhecimento científico. E não aquele conhecimento, né, tentando adequar um pouco aquilo que eu acreditava a partir do conhecimento teológico e se ajustando para trazer o máximo possível perto do conhecimento científico. É lógico que, né, não fui muito feliz em vários momentos dessa tentativa, mas eu sempre procurei, né, estar em contato com esse tipo de influência. E nos últimos anos eu tenho procurado isso até mais. Até minhas leituras nos últimos tempos, elas são muito mais nessa questão de ciência, essa questão de autores ateus, seculares, do que propriamente de alguma coisa para poder fortalecer minha fé, né? Não que eu não goste dos livros que abraçam alguma coisa teológica ou que tragam um fortalecimento da fé, de doutrina e tal. Mas eu comecei a me interessar, a querer aprender mais sobre o que o mundo estava entendendo de mundo. E a partir desse esforço, eu comecei a entrar em contato, né, de uma forma mais presente, assim, mais intensa, com esse tipo de conhecimento. E aí, hoje mesmo eu estava lendo um livro, comecei a leitura anteontem, sei lá, que é o Sapiens, do Yuval Noah Harari. Ele é um professor israelita de história, e ele, assim, é um livro, né, que fala sobre essa questão da história, né, da humanidade, e a história na visão da ciência. E você, tipo assim, você lendo, você tendo contato com esse tipo de ciência, você vai vendo que as coisas fazem muito sentido, cara.
Porque é um conhecimento científico, não é um conhecimento, como eu falei aqui, não é um conhecimento teológico. Tipo, ninguém chega para o cientista e fala o seguinte para ele: é assim, isso aqui que acontece. Na verdade, isso aqui é o resultado disso. Na verdade, acontece isso porque isso aqui desencadeia nesse tipo de reação. Não é algo que é contado para ele. O conhecimento científico é um conhecimento que é experimentado. É um conhecimento que passa por uma série de critérios até ele se tornar válido. Então, é muita inocência nossa, e muitas vezes, de tentar acreditar que a gente vai chegar num ambiente desse e vai subir num palanque e vai dar uma de Deus não está morto, e vai se levantar e vai pegar um professor ateu e vai começar a discutir com ele, aula após aula, e vai vencer ele no final pelo debate. Verdade. E aí ele vai se converter e vai falar: nossa, verdade, você me ganhou, faz todo sentido. Na verdade, não faz nenhum sentido. O evangelho não faz sentido. A ciência faz sentido. E aí, o que a gente faz com esse confronto? O que a gente faz quando entra num ambiente de universidade e todo mundo fala que aquilo que você acredita é errado? Quando um professor chega e fala que tudo aquilo que você acredita e acreditou durante todos os anos da sua vida, que aquilo não passa, cara, de historinha, de mito. E tudo aquilo é mito. É uma história que te contaram e acredita. Aquilo só existe porque muitas pessoas acreditam naquilo. Isso é um mito. E como que a gente lidar com esse tipo de desafio, de confronto? E a gente lidar justamente entendendo o que de fato é o evangelho. A gente não vai evangelizar as pessoas através do convencimento. A gente não vai fazer um professor ateu acreditar em Deus pelo nosso discurso ou pela capacidade que a gente tem de defender a nossa fé. Mas como que a gente vai provar isso? Primeiro, que quem vai convencer ele dos pecados dele é o Espírito Santo. E eu não sou o Espírito Santo. E segundo, que o que a gente tem que fazer em relação a esses confrontos, a postura que a gente tem que tomar, é sempre buscar a nossa referência maior, que é a referência de Jesus Cristo. Jesus não passou por uma universidade semelhante à nossa. Nem existia, né, no período dele, uma universidade que se assemelhasse à nossa, na região dele. Com toda essa complexidade de estrutura, de influências, de matérias e tudo. Mas como que Jesus fazia? Quem ele era, sabe? Como que ele pregava o evangelho? E aí a gente olha também essa questão de condenação. Por que muitos, quando olham para o crente, olham e falam assim: cara, você é crente, aí tipo, não gosta de crente. A pessoa não tem que gostar mesmo de crente, cara. Porque o crente é luz. E quando as trevas se deparam com a luz, ela se sente, sabe, ofuscada. Ela sai do negócio. Então, assim, é difícil pro cara que tá, tipo assim, com convivência com o pecado, lidar com alguém que ilumine ele. E aí, como que faz isso? Como que a gente reage nesse tipo de situação? A gente tem que viver revelando desse evangelho através da nossa vida. Através de relacionamento, sabe? Sem condenação. Ele comete o pecado dele? Beleza, cara. Você também não tem que ser conivente com aquele pecado. Mas, sabe, você tem que amar ele, independente do pecado dele. E você tem que mostrar para ele que o amor que está em você, que é maior, e esse amor é baseado em Cristo Jesus. Um amor que te possibilita amar ele, mesmo ele sendo errado aos seus olhos. Mesmo ele tendo práticas que para você são práticas erradas. Então, assim, a gente tem que se prender, né? Os novos jovens aí entrando nesse novo desafio, tem que se prender muito mais a buscar ter uma vida, de fato, uma vida semelhante a Cristo, do que de tentar ganhar algum debate de qualquer área, sabe? Científica, filosófica, o que seja. Porque não vai conseguir ganhar, cara. E também, se a gente ganhar, é um mero capricho do momento. Ele vai voltar, vai estudar um pouco mais e vai conseguir depois rebater a gente. E aí a gente vai ficar se cansando numa direção que não é interessante. Porque, como eu falei, não é a gente que vai convencer ninguém de que Deus é Deus, de que Jesus Cristo é Deus. É o Espírito Santo que vai promover, né, esse tipo de verdade na vida da pessoa. A gente só tem que se deixar ser instrumento para essas vidas, né, que precisam ser alcançadas. Eu tenho aprendido muito, só para completar aí, a ser testemunho.
Tipo, eu demorei muito a entender isso. É óbvio que isso é muito claro no nosso dia a dia e tal, mas tem coisas que caem a ficha assim, cara, não vai ser mais palavra minha, não vai ser mais versículos bíblicos que eu vou trazer, vai ser minha vida, cara. Se minha vida tem alguma coisa diferente do que eles estão acostumados a ver, eles vão me perguntar o motivo disso, eles vão querer saber sobre isso. Então, hoje, a minha estratégia tem sido tentar ser parecida com Cristo, tipo, ser diferente, sabe mesmo? E é óbvio, se me perguntarem o que eu sou, se eu tiver a oportunidade de falar sobre o meu Deus, eu vou falar, mas nada que, como o Eric trouxe aí, Jesus, Deus não está morto, não é isso, sabe? Não é isso que vai fazer diferença. Meu microfone tá ligado. Na verdade, eu concordo em parte do que foi dito e discordo da outra parte do que foi dito. Nós precisamos sim, a postura primordial do cristão na universidade é sim o testemunho, porque é a forma mais premente que a gente tem de pregar o evangelho, é fazer com que a nossa vida seja um reflexo daquilo que Cristo foi, que Cristo deixou para nós aqui sermos. Mas nós não conseguiremos testemunhar de forma efetiva se nós não conseguirmos fazer, por exemplo, aquilo que Paulo fala lá em Coríntios. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, vou colar. Segundo aos Coríntios 10:5, que é destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque esse texto foi muito importante para mim durante o período da universidade. Duas coisas são muito problemáticas na universidade, pelo menos no curso de humanos. O primeiro é aquilo que geralmente aparece também na física, né? Que é a questão do relativismo, a questão da relatividade. Tudo é relativo, todos têm uma verdade a partir de determinado ponto de vista. Justamente por isso, por exemplo, como o Eric trouxe, eu ainda não li o Sapiens e também não li o Homo Deus, que é o livro seguinte ao Sapiens do rapaz aí lá da Universidade de Jerusalém, se eu não me engano. O cara é best-seller no mundo inteiro. Best-seller no mundo inteiro. E um dia eu ainda vou parar para ler esses livros, porque são livros que trazem essa perspectiva muito antropocêntrica da história. Mas por que, por exemplo, que faz muito sentido o pensamento científico completamente apartado de qualquer conhecimento de Deus? Porque a base do conhecimento científico moderno, ele é relativista e humanista. E aí, não tem jeito, eu sou historiador, então tem que puxar por esse lado. A partir do século XIX, houve um paulatino afastamento das bases cristãs da ciência moderna. Hoje, se você perguntar para um professor de história, ele vai falar 1000 coisas dizendo que não era bem assim, que a ciência moderna não cresceu tanto assim no seio da igreja. Mas a verdade é que foi. A ciência moderna, ela é produto do ocidente cristão. E aí, cristão, a gente tem que ser um pouco mais genérico quando a gente fala de cristianismo. A gente não está falando simplesmente do ramo protestante, a gente está falando do ramo católico romano também. Porque muito pelo contrário do que se ensina na escola, a Idade Média não foi a Idade das Trevas. Na verdade, esse lugar maravilhoso que a gente passa tantas trevas hoje, na verdade, foi criado na Idade Média, dentro do seio da organização de uma sociedade que era completamente voltada para uma organização teológica, por assim dizer. A organização da sociedade medieval era inspirada em termos teológicos. Então, se a gente tem um desafio, é o desafio de enfrentar a relatividade, o relativismo nas coisas, a perspectiva de que você tem a sua verdade e a sua verdade vale só para você, ela não vale para mim. E aí, como é que a gente faz para viver o evangelho e pregar o evangelho? Você vai ter simplesmente vivendo mais uma alternativa dentre tantas outras. E como é que você faz para apresentar o evangelho de forma relevante a essas pessoas? Vivendo em primeiro lugar. Você tem a todo momento tentar
viver aquilo que você professa, ou professar aquilo que você vive, né? Dentro de um testemunho do que é ser cristão. Você vai falhar miseravelmente algumas vezes, não tenha dúvida disso, porque afinal de contas, se tem uma coisa que nós sabemos fazer muito bem é pecar, e a gente vai fazer isso. Nós fazemos isso, eu fiz isso, a Thaís mesmo falou que deu os tropeços. Todos nós fazemos isso, infelizmente. Mas são formas de aprendizagem também. De aprender que, por exemplo, uma coisa que a Thaís colocou aqui com muita ênfase, que nós não podemos julgá-los por pecarem, porque nós também somos pecadores. E, na verdade, a única coisa que nos diferencia deles é o fato de que Cristo redimiu nossos pecados, e a partir disso nós temos paz com Deus. Fora isso, somos tão pecadores quanto eles, tão condenados ao inferno quanto eles. Então, quando a gente olha para essas pessoas, a gente precisa entender que eles estão vivendo dentro de uma perspectiva que faz sentido para eles, mas não faz sentido para nós. Por quê? Porque nós vivemos calcados na verdade que é o Evangelho de Cristo. Em relação aos embates entre Evangelho e ciência, novamente evoco o texto que eu coloquei aqui. A gente precisa saber, entender e processar as informações que vêm deles e submeter essas informações ao crivo da palavra. De que forma? Michel Foucault, que foi um filósofo muito importante, é um filósofo que é importantíssimo para o desenvolvimento de várias vertentes historiográficas hoje, e inclusive eu uso várias perspectivas que ele criou nas reflexões dele, na minha monografia, e vou usar na minha dissertação de mestrado, para bem ou para mal. Ele fala o seguinte, olha só, ele fala justamente aquilo que o Eric trouxe. A religião é algo que é um fenômeno social e não é real, sabe? É algo que foi criado a partir da sociedade. A religião é algo que faz parte do governo dos corpos, é uma ideia que foi criada para controlar as massas, muito parecido com aquilo que Marx falou, né? Que a religião é o ópio do povo. E aí, como é que você faz para entender essas coisas quando essas coisas, como o Eric justamente falou, fazem sentido? Porque essas coisas fazem sentido. Sabe por que fazem sentido? Porque refletem a realidade de um mundo caído. E como é que você faz para compreender isso diante da palavra? Como é que você faz, por exemplo, para não se deixar levar pelo discurso de que toda autoridade é intrinsecamente má? Porque, peraí, se toda autoridade é má, e isso é algo que é muito batido na parte de humanas, se toda autoridade é má, logo, se você tem uma perspectiva suprema de autoridade, essa autoridade suprema é supremamente má. E qual é a nossa perspectiva suprema de autoridade? Não é o Deus cristão? Não é ele que é soberano? Logo, a soberania dele é supremamente má. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente processa essa informação? Como é que a gente demonstra que essa informação é uma perspectiva dentro de várias outras, e aí usando o relativismo contra ele mesmo, uma perspectiva dentro de várias outras, e não é a perspectiva que explica toda a realidade. Não é um conhecimento que a gente chama de conhecimento totalizante. É algo que se aplica a apenas determinadas perspectivas. Gente, levanta a mão se eu estiver falando enrolado demais, porque às vezes é um pouco difícil você expor isso em palavras. É por isso que eu escrevo mais do que falo. E hoje em dia está até difícil de escrever, mas enfim, voltando ao raciocínio. Como que nós fazemos isso se nós não submetermos o conhecimento que nós estamos adquirindo na universidade ao crivo do Evangelho? E aí um gancho muito interessante que o Eric falou, que é dentro do bloco das coisas que ele disse que eu não concordo, mas são muito interessantes, Cristo, os escritores do Novo Testamento, muito mais os escritores do Antigo Testamento, embora os sacerdotes fossem pessoas letradas, e os escribas também, eles não estavam nessa nossa realidade tão complexa. A realidade deles tinha uma complexidade relativa ao período em que eles viviam. Nossa realidade é muito mais complexa, porque nós vivemos num entroncamento de informações muito maior.
A gente tem acesso à informação o tempo todo, de várias formas diferentes e de vários modos diferentes. A gente tem informação no celular, no computador, no rádio, na televisão, para quem é um pouquinho mais antigo. E a gente recebe essa informação de várias maneiras. Então, como é que a gente faz para que nesse espaço em que tem tantas informações, tanto relativismo, tantas pessoas vivendo de formas completamente avessas ao Evangelho, demonstrar que o Evangelho é relevante para a sociedade dentro de uma perspectiva palpável? Porque quando a gente chega na universidade, uma das primeiras coisas que falam pra gente, pelo menos quando eu cheguei na minha faculdade, no meu curso, se a resposta for muito simples, ela não serve. Aí, Thaís, concordando comigo? Exatamente. Se a resposta for muito simples, ela não serve. E aí, o que você faz? Porque o Evangelho é simples. Ele não é difícil, ele não é... como é que eu posso dizer? Ele não é fácil de se aceitar. Ele não é palatável. O Evangelho não é melzinho na chupeta, não. O Evangelho é difícil, mas o Evangelho é simples. A fórmula do Evangelho é simples. Você é pecador, tem uma dívida com Deus e por isso merece ser punido. Deus providenciou uma forma de pagar a sua dívida por amor a você. Então mandou seu filho, que morreu na cruz, para perdoar os seus pecados. E se você se reaproxima de Deus através do sacrifício de Cristo, você tem novamente paz com Deus. Simples? Fácil de entender? Nem sempre, mas simples. E aí, como é que você faz para pegar essa mensagem, complexificá-la, para se torná-la tão difícil quanto dizer essa palavra que eu acabei de dizer, e apresentá-la a um público que não aceita respostas simples? Você precisa de conhecimento. Você precisa aprofundar seu conhecimento na palavra, em oração principalmente, porque se você só vai na palavra, você fica meio biruta, porque não é por conta daquela história de que a letra mata não, tá, gente? É porque você estudar muito deixa você meio biruta mesmo. Isso aí eu tô falando por experiência própria. Jean sabe bem. Você precisa aplicar o Evangelho a determinadas condições que estão sendo apresentadas para você. E como é que você faz isso se você não elevar o nível do debate? O que eu quero dizer com isso? Não é entrar num debate com o intuito de vencê-lo. Isso eu também acho dispensável. Porque justamente como o Eric falou, nós não vamos convencê-los. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Para a salvação é com ele. A única coisa duas coisas nós temos que fazer é, como o Pedro fala, se eu não me engano é Pedro, apresentar a razão da nossa fé. Sim, 1 Pedro 3,15. Exato, muito obrigado. Apresentar a razão da nossa fé e levar todo o conhecimento cativo a Cristo. Essas duas coisas precisamos fazer. Se precisamos fazer isso, precisamos fazer com que o Evangelho seja relevante e seja apresentável a esses meios. E com isso eu estou querendo dizer o quê? Que o Evangelho não presta, que o Evangelho é irrelevante, ou que ele não traz um nível de conhecimento que seja suficiente para a salvação? Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que nós, como cristãos que nos propomos a entrar em um ramo da academia, que é um local onde você está proposto a entrar para criar conhecimento, o conhecimento que nós cristãos precisamos criar lá dentro deve ser um conhecimento que espelhe o Evangelho. O Evangelho deve estar em nossas atitudes e no conhecimento que nós produzimos. E se nós não colocamos o Evangelho na pauta do dia para ser debatido, discutido, espezinhado, xingado e tudo mais, a gente não vai ter essa relevância. Porque a primeira coisa que eles fazem é tentar excluir do debate. Quando eles excluem do debate, eles venceram. Pronto. Aí você vai ter muita dificuldade de voltar. Mas é possível sim ser relevante, ser cristão e construir seu conhecimento baseado nos princípios cristãos. Você não vai lá
todo momento chegar e falar, olha só, isso aí tá errado porque Jesus Cristo salva. Não, pô, não é isso que você vai falar. Não tem como. Isso aí é ridículo até. Você achou o quê? Achou que o que você aprendeu na escola dominical é suficiente? Não. Não. Talvez você tenha que fazer um semináriozinho de leve, um curso introdutório de teologia. Talvez você tenha que pegar aqueles livros empoeirados da estante do seu pai. Um livro de apologética. Algo que me chama muita atenção nos últimos tempos e tomara Deus muitas pessoas se interessem. E eu tenho muita pena de não ter conhecido antes é o conceito de cosmovisão cristã. Que hoje, se você digitar isso, cosmovisão cristã, no Google, você vai achar muita gente falando a respeito. Muita gente no Instagram falando a respeito. O Iago, dos Dois Dedos de Teologia, que é um canal que eu acompanho, que Jean também conhece bastante, é um cara que fala muito sobre isso. O Pedro Dulce, que é um pastor que eu conheci pelo Instagram, assim, simplesmente tropeçando nele, é um cara que está dedicado a fazer cursos gratuitos. Ele tem feito cursos gratuitos para falar do cristão, sobre a relevância do cristão na sociedade, não apenas pela pregação do evangelho, que é essencial e não deve ser parada nunca, mas como o cristão pode agir na sociedade, nas várias esferas da sociedade, identificando-se como cristão e agindo como cristão, na academia, no trabalho, no clube e até dentro da igreja, né? Que às vezes a gente esquece que a gente é crente dentro da igreja também. Então, essa perspectiva de que o conhecimento científico é completamente discrepante do conhecimento bíblico, ele continuará sendo, enquanto nós cristãos não nos posicionarmos em relação a produzir conhecimento científico que não seja mais discrepante em relação ao conhecimento bíblico. Porque ciência não é um totem inalcançável. Não é algo que está lá, dado. Porque um grande problema que nós temos, e isso já sabe do que eu estou falando, um grande problema que nós temos é achar que a ciência é algo inalcançável. Não, a ciência, enquanto essa entidade abstrata, não existe. É igual sociedade. O que é sociedade? Sociedade não existe. O que existe é você, sou eu, nossas relações de trabalho, de amizade. É isso que existe. A sociedade é só uma abstração. A ciência também é só uma abstração. A história também. A história é uma abstração. Se meu orientador me ouvir falando isso, ele vai querer me excomungar. Mas a história é uma abstração. Na verdade, o conhecimento histórico nem ciência é. Oh, meu Deus. Claro que isso é uma discussão muito grande na academia e eu estou sendo muito taxativo aqui, etc. Mas o conhecimento histórico, ele não é científico. Ele usa método. Ele é metodológico, mas não é científico. Por quê? Por que não é científico? Você tem como... Você não tem como testar o que já aconteceu. Você tem como testar Pedro Álvares Cabral aportando lá em... Ah, meu Deus do céu. Ó, o professor de história agora esquecendo dos negócios. 1500? O professor de história também esquece, né? Lá em 1500... Não era o ano, não. Era o lugar. Lá em 1500, lá onde hoje é a Bahia. Nordeste. Lá onde hoje é a Bahia. Você tem como atestar que aconteceu do jeito que está na carta de Pero Vaz de Caminha? Tem como testar? Não. Não tem. Não é ciência empírica. Então, você pode dizer que história é ciência? Talvez não. É a mesma coisa que eu brinquei em relação à administração e economia. Dá para falar que economia é ciência? Não dá. É um negócio que muda toda hora, que você não tem como testar, quantificar direito. Usa números, quantifica, usa fórmulas, mas e aí? Você tem como dizer que a economia hoje é igual a que foi ontem? Não tem. Da mesma forma, a ciência. A ciência é um conhecimento humano. A ciência é algo que é produzido pelo ser humano. Então, enquanto o ser humano que produzia a ciência for o Inova, não sei das quantas lá, não tô desmerecendo o cara não, porque eu não consigo falar o nome daquele homem de jeito nenhum. Enquanto o cara que for o comunicador da ciência for esse rapaz aí lá de Israel, for aquele outro ateu famosão lá. Aquele americano negro, que eu não lembro o nome dele. Exatamente, o cara dos memes também. Isso, que ele aparece eu não sei o nome dele, também. mas ele é muito famoso com relação a esses pontos também. Exatamente. Enquanto for de maior divulgador científico, o Richard Dawkins, que é outro também. Stephen Hawking. E o Stephen Hawking, que é um dos caras mais brilhantes que existiram. Existe? Eu
acho que ele morreu, né? Você deve ter morrido. Olha só como é que eu tô sabendo das Morreu. Que é um dos caras mais brilhantes que existiram na área dele. Mas que é um cara extremamente arrogante dentro daquilo que ele acha que é o correto, a ponto de chegar e falar, olha só, o futuro da Terra é no espaço. Se o ser humano não começar a corrida espacial agora, o planeta vai acabar e... Meu filho, você tá achando que é o quê? João Batista no Apocalipse? Se torna questão de fé. Enquanto a ciência for tida como esse algo inalcançável e inalterável, ela será tida como questão de fé. As pessoas estão cada vez mais substituindo a religião pela ciência, mas, basicamente, estão tratando a ciência como uma religião. Então, se nós, cristãos, universitários, não nos engajarmos no sentido de produzir conhecimento acadêmico que seja relevante para a sociedade e que, melhor ainda, consiga transparecer valores do evangelho, nós estamos passando pela universidade e fazendo alguma coisa errada. Não é só tirar 10, não é só ter CR alto. A gente precisa, e eu falo isso com muito pesar, porque na minha época eu mais fugia disso do que entendia, eu passei a entender depois, a gente precisa marcar posição, marcar território. Não é comprar briga à toa, não é ser aquele cara que fala que dá um boi pra não entrar numa briga e uma boiada pra não sair. Não é isso que a gente tem que ser. Mas a gente precisa ser relevante. A gente precisa aprender aquilo que nos é ensinado e construir em cima disso com bases outras. Bases que não sejam relativistas, bases que não sejam as bases que vão solapar a fé dos próximos que virão, mas bases que, na verdade, vão mostrar que, olha só, todo esse conhecimento ele pode ser levado cativo a Cristo, então eu posso seguir esse caminho. Só um adendo, o cientista é o Neil deGrasse Tyson. Isso, esse cara aí. Neil deGrasse Tyson. É outro Tyson. cara com nome muito fácil de se pronunciar pra nós. Eu achei ele pelo meme, porque eu pesquisei o nome do meme e aparece o nome dele. Então, exatamente. O melhor jeito de achar ele. Uma das melhores formas de você comunicar hoje é por memes. Eu tive uma colega que hoje ela é missionária do CRU, do CRU, né? Eu não sei exatamente qual era. Que é a Tamires. Se ela ouvir isso em algum momento... É só você mandar pra ela. Tô falando de você mesmo, Tamires, vou mandar pra ela. E um bom ponto aí, ó. Quem for cristão e entrar na faculdade, procure o CRU. Isso aí. É ótimo. Outra coisa que eu descobri tarde demais também. Mas ela era fascinada por ensinar com memes. Ela dá as aulas dela de história por aí com meme, cara. Então, meme é uma forma de comunicar muito completa. Nem sempre você entende a mensagem, mas é muito completa. Alguém tem mais alguma coisa para complementar ou a gente já pode caminhar pro final? Só trazendo um esclarecimento para o que eu expus, eu me referi, né, à questão de confronto. E esse confronto que eu falo não é referente à exposição da nossa fé ou defesa da nossa fé, mas é o confronto referente à tentativa de convencimento e à tentativa de conversão através dessa imposição, né, de um conhecimento, né, de uma sabedoria que vai refletir, no caso, a nossa verdade cristã. Então, é esse tipo de confronto ao qual eu me referi. Eu até fiz essa analogia, né, comparando a questão do Deus não está morto. Pelo menos a meu ver, passa basicamente esse tipo de situação. Agora, em momento nenhum, né, eu não quis fazer isso e nem me atreverei a me colocar numa posição de ignorar a ciência também como ferramenta de propagação do evangelho ou de uso da ciência para a defesa da fé. Porque se eu fizer isso, eu estarei indo contra, né, tantos nomes que se colocaram ao decorrer da construção da igreja, que sempre se procuraram, né, a defesa da fé, não só no seu âmbito interno, contra as heresias, mas também contra essas verdades seculares que se levantavam e corrompiam o coração de muitas pessoas. Assim como aconteceu contra Ário nos primeiros séculos da era cristã, e outros nomes e outras filosofias que se levantaram, outras vertentes de ciência que se levantaram,
e que assim se colocaram contra a mensagem do Evangelho. E felizmente, né, graças a Deus, homens e mulheres foram levantados para a defesa, né, da fé contra esses argumentos, né, que assim traziam essa perversão ao conhecimento, né, que a gente tem bíblico contra a nossa fé. Então, de fato, eu concordo com o Gabriel nessa questão de defesa da fé por meio da ciência também, porque isso é inevitável, em alguns momentos, ser necessário esse tipo de uso, ser necessário esse tipo de construção, e de argumento, de conversação. Porque às vezes não é nenhuma questão de conversão, de ato de você tentar converter alguém. Muitas vezes é você defender a sua fé. Então não é nem mostrar que o outro está errado, mas é mostrar que você está certo. E isso é algo que a gente não pode deixar, né, para lá. Você não vai perceber, né, nem na vida de Cristo, nem na vida, por exemplo, de Paulo, esse afugentar, né, esse fugir de determinado debate. Mas você vai ver uma construção em cima daquilo, a fim de revelar a verdade que nós cremos. Então, de fato, a ciência, ela é uma ferramenta. Ela está aí e ela é usada por humanos. Enquanto nós cristãos somos humanos, a gente permanece no uso também da ciência. Então, sobre essa questão, eu me referi mais à questão de confronto, mas muito bem colocado, porque existe essa necessidade de fato da defesa da fé. Da defesa não só no ambiente, como eu falei, interno, né, esse ambiente de igreja, contra heresias, até a gente já teve um podcast falando sobre isso, mas nessa questão também desse ambiente externo, porque o mundo precisa saber também o porquê que a gente acredita nisso, o porquê que a gente se acha certo. E aí não vão ser respostas simples que vão trazer, né, pelo menos um conforto para esse tipo de questionamento, mas são respostas mais sólidas, né, e que a gente também é capaz de construir. Bem, então, já que o esclarecimento foi feito, eu acho que esse ponto a gente, só para deixar mais claro no pessoal, o confronto que Eric disse era confrontos no sentido ruim da palavra, confronto de choque. É isso? Aquele confronto que não leva a nada. A discussão que não vai levar a lugar nenhum, que é diferente da defesa da fé, né, que já foi exposto pelo Eric e pelo Gabriel. Infelizmente isso acontece muito. Sim. Mas se tem uma coisa que a gente tem que deixar claro pro amiguinho que tá querendo entrar na universidade. Você tá achando que você vai estudar pouco, meu filho? Não. Você vai estudar pra tirar 10 na sua prova, tá? Porque você não vai ser bobo, porque saiba que tudo que você faz é como se você estivesse fazendo pro Senhor. Então, você vai estudar pra tirar 10 na sua prova. Mas pode tirar 3, 2, 1, se você tentou estudar pra tirar 10. Porque isso acontece principalmente em exatas. Pelo menos você vai tentar tirar 10. Você vai estudar pra tirar 10. Se na você sua vai tirar, cabeça você estudou pra tirar 10. Na hora da prova a história é outra. Exatamente. Muito obrigado pelo esclarecimento. Tá? Você vai estudar mais que todo mundo, porque você vai estudar o conteúdo que tá sendo ali passado pra você e vai estudar como você vai ser um cristão de verdade dentro da universidade. Então, prepare-se, meu querido. Então, acho que... Queria ter ouvido isso no início da faculdade, gente. Aproveitem esse podcast. Cara, então, isso já foi muito esclarecido até como evangelizar, né, na fala do Gabriel. É preparação, de fato. Se prepara, porque é muita doideira. Por tudo que a gente ouviu aqui, vocês já viram que os confrontos são reais, os choques são reais, mas tem a sabedoria, direcionamento e conhecimento. E pra gente caminhar pro final, eu acho que é justo deixar esse texto que foi até citado por alto, né, que tá lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e versículo 16, que é importante ler o 16 também, né, que a gente só leu 15 às vezes, porque fala: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que é em vocês. Contudo, façam isso com mansidão, respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias.
Então, tipo, esse texto ele é muito importante. Estejam preparados aqueles que pedirem a razão da vossa esperança, né? Dependendo da versão que você receber. E isso vai ser muito pedido quando você entrar na faculdade. Tenha certeza disso. Com certeza a Thaís já foi questionado, o Gabriel já foi questionado, talvez o Eric tenha sido questionado em algum momento, talvez de maneira mais leve ou de maneira tão pesada quanto. Mas você vai ser questionado. Mas sempre haja com paz, com mansidão, com amor, porque é Cristo na frente e com conhecimento. Estuda sua matéria, estuda a Bíblia, estuda muito, cara, porque ser cristão no mundo é muito diferente de ser cristão na igreja. Ser cristão no mundo é o que é necessário. Ser cristão, defender a fé com conhecimento é muito importante para a nossa caminhada aqui na Terra e para a gente poder viver de fato um evangelho. Procure ter uma fé inteligente. Procure sempre ter uma fé inteligente. Isso tem sido muito discutido ultimamente. Como ter uma fé inteligente? É aquela fé que realmente tem um conhecimento para se passar com propriedade para as outras pessoas o que você acredita. Porque o mundo não quer mais o simples, não é só a faculdade, né? O mundo não quer mais as respostas simples, porque as respostas simples todo mundo já ouviu, porque todo mundo ouve a mesma resposta simples há anos e anos. Hoje as pessoas querem respostas mais complexas, e para respostas mais complexas a gente precisa de mais conhecimento para gerar isso. Acredito que é um ponto que a gente precisa sempre estar firme e entendendo. Busque uma fé inteligente, busque conhecimento de fato. Busque entender mais sobre quem é Deus e como ele se revelou através da sua palavra. Além da Bíblia existem muitos teólogos, muitos grandes nomes de cristãos, também cientistas, existem grandes nomes de pessoas que fazem ciência no meio evangélico. Existem livros muito bons para você procurar sobre até a origem do universo, sobre toda essa questão, para poder pesquisar, para poder ler, para poder estar se aprofundando nisso. E acredito que esse é o caminho mais sadio pra gente, sempre estudar. Evangelho é feito de fé sadia, de conhecimento, para você saber sobre o que você está falando. Acho que a gente já pode encerrar por aqui, a gente vai fazer esse encerramento já guiando daqui, já deixa o seu gostei aqui embaixo, já comenta aqui pra gente qual a dificuldade que você passou, se você cursa uma universidade, já cursou a universidade, qual foi a dificuldade que você passou, deixa o seu gostei, compartilha com quem tem interesse, que é cristão, você sabe que tem interesse em entrar na universidade, para ouvir um pouco sobre esse assunto, para poder entender um pouco mais as dificuldades que ele vai enfrentar, porque no mundo a gente vai ter aflições, isso é dito fora da faculdade, dentro da faculdade, em qualquer lugar a gente vai ter aflição, mas Cristo venceu o mundo, por isso a gente tem que ter bom ânimo, e sempre busquem a fé inteligente. Então compartilha com todo mundo, deixa seu gostei, comenta aqui embaixo. Muito obrigado vocês por estarem aqui, obrigado Gabriel por ter disposto seu tempo, a Thaís e o Eric mais uma vez disposto seus tempos para estar aqui, para a gente poder estar conversando sobre esse assunto que é muito relevante para a gente. Então pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, que a gente possa crescer nessa fé inteligente e que os cristãos na faculdade sejam relevantes para a gente criar uma comunidade com mais conhecimento para falar sobre o reino de Deus. Então galera, foi um prazer estar com vocês três e com você que assistiu a gente até agora. Muito obrigado, até a próxima, gente. Valeu! Valeu! Prazer ter aqui. Valeu, Gabriel!